Se nós aprendemos como lidar com a ansiedade, é que vamos permanecer firme, ainda que venha a tempestade, ainda que o mundo levanta falso testemunho. Uma coisa que é certa, nada que nos separar do amor de Cristo. Que nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Ele sabe o teu passado, Ele sabe o teu presente, tudo está controlado. Não tem que se preocupar. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar em casa, tudo que sai do seu trabalho. Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Mas não leva aquilo como uma preocupação que fez você não consegue. Às vezes você anda, fica distraído, perde o sono, não consegue dormir. Sempre começa a responder mal os meus pais, os meus irmãos. As preocupações são demais. Já onde abraçou até a sua vida, já onde abraçou até a sua capacidade, já onde abraçou até a sua inteligência. O pecado, sim, mas as preocupações, a ansiedade, mata mais rápido que o pecado. Você sabia disso? Uma pessoa que é preocupada, ansiosa, fica distraída. Ele anda, até já não sabe onde ele se encontra. É por isso que notamos muitos acidentes que acontecem nessa cidade. Você pergunta no motorista, eu não me vi. Pergunta na pessoa, essa aí, cara, tem nervoso, aí, cara, tem chateado com isso, deve acontecer. Cuidado, a sua vida vale mais tudo quanto você precisa ter. Você tem que proteger. Querendo ou não, sempre vai precisar de algo. Todos temos nossos sentimentos, todos cada um tem seu desejo, cada um tem seus planos, sim, mas como avançar? Primeiro, eu quero lhe dizer, você deve desprogramar a sua mente. Não carrega muita coisa, não. Você deve desprogramar a sua mente. Você deve aliviar a sua mente. Siga o seu caminho. Não leva toda a chuva de uma só vez. O que a Bíblia diz no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Eu gosto de acompanhar a confirmação das Escrituras, para que não seja apenas minhas palavras, mas seja realmente o que Deus está nos comunicando. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Não seja inquieto, não seja ansioso, não seja preocupado por coisa alguma. Antes, tudo deve ser conhecida ao nosso Deus. Você ora, você tem que buscar a face do Senhor, você tem que permanecer em oração até que Deus te responda. Ou você é aquele que começa hoje, amanhã desiste. Porque está a demorar, hoje é dia todo tempo, já. Mas Deus faz cada coisa no seu devido tempo. Você deve reconhecer o tempo de Deus na sua vida. O tempo de Deus não é aquilo que você está a pensar. O tempo de Deus é como Ele está a pensar. A Bíblia disse, conforme nós vimos a separação que existe entre o céu e a terra, essa distância é a mesma coisa também. Nossos pensamentos é diferente ao pensamento de Deus. Quem disse que tudo que você pensa é bom? Você deve reconhecer o tempo do Senhor, a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor, pastor? Você fala a vontade do Senhor. Aqui na igreja você fala a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? Esta palavra, quando você ouve, você deve aplicar isso que é a vontade do Senhor. Quando você ouve essa palavra, coloca dúvida, trava, ainda não quer abraçar, você não está de acordo com a vontade do Senhor. Todos os domingos estamos aqui, todos os dias estamos ouvindo os hinos, a mensagem. Isso que é a vontade do Senhor. Siga o caminho de que Deus preparou para você. A vida de oração. Nas tribulações, se você desprogramar a sua mente, você deve apresentar tudo diante do Senhor. Fala, Senhor, olha meus fardos. Senhor, olha o que está me perturbando. Senhor, olha o que eu preciso. Apresenta tudo
a Deus. A Bíblia nos conta a história de uma viúva. Ela foi a leitura do justo e injusto para resolver o seu problema. A Bíblia diz que devido à insistência daquela viúva, o justo foi obrigado a resolver o seu problema. Quanto mais nosso Pai, se nós nos aproximamos perto dele, Ele vai responder às nossas orações. E Ele vai nos dar o que nós necessitamos. Apresenta tudo nas mãos do Senhor. Nada que é impossível a Deus. O que os homens não conseguem fazer, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Não se desmoraliza. Levanta-te, tenha ânimo, avança, continua o seu caminho. Apresenta ao Senhor. Não fica chorando. Não olha pelas palavras negativas das pessoas deste mundo. Olha, está todos dormindo na igreja. Olha a vida que ele leva. Olha a família dele. Olha, ele está aí no trabalho. Não tem mais, não tem nada. Deus faz cada coisa no seu tempo. Pastor, que Deus te abençoa. É pela primeira vez que está com ele aqui. Mas ele falou algo que é importante. Quando o irmão andava aqui, quem sonhava, quem pensava, e ele poderia dirigir os europeus na sua própria terra. Nem eu mesmo não esperava, não pensava. Mas Deus faz as coisas como Ele quer. A Bíblia diz: todo aquele que espera, confia no Senhor, nunca será confundido. Apresenta a Deus persistência na oração. Então, se começar, vai até que Deus te responda. Aqueles que oram são aqueles que reconhecem o ajuda só vem do Senhor. Se eu sei que sou Deus que pode me ajudar, se é Deus que pode me responder, eu vou estar sempre, de manhã, à tarde, à noite, aos pés de Jesus em oração, a busca da sua face, a suplicar a sua graça, as suas misericórdias, a apresentar todas as minhas preocupações. Senhor, olha o que está me perturbando. Se você não ora, significa que você tem que exercer seus esforços pessoais. Uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, nunca aceita as coisas, nunca faz as coisas completas, nunca ajusta bem as contas. Tudo que ele faz vem atrapalhar. E ele começa aqui, depois não consegue terminar. As preocupações e demais. Pega até a paciência, pega o seu marido, pega a esposa, pega os filhos, não sabe como viver com a sua família. As preocupações que ele mais. O que acontece no trabalho vem descartar as coisas. O que acontece em casa leva aos colegas. As preocupações é demais. Até às vezes já não se sabe onde que deixou o telefone, onde que está a minha carteira, onde que está a Bíblia. As preocupações são demais. Nós somos filhos dele. Nós somos a luz do. Devemos marcar a diferença de acordo com a nossa maneira de agir. Porque tudo que está nas nossas mãos, tudo que Deus permite que possa acontecer em nossa vida, nós vamos lhe agradecer. Primeiro passo, desprograma a sua mente, esteja aliviado. E em segundo lugar, você deve estar concentrado. Tudo que você faz, você deve se concentrar. Não tenha pressa. Não corre. Se concentra em tudo que você tem feito, em tudo que vem nas suas mãos antes de agir. Se concentra. E uma pessoa que é concentrada, que ajusta bem as contas. Sim, você pode falhar algo, pode faltar, mas desde que o teu estilo é que você é concentrado, você é concentrada, você está seguro e tudo que vai fazer vai correndo bem. Falta da concentração que nos leva a falar coisas erradas, que nos leva a tomar decisões erradas. Se concentra. A Bíblia continua a dizer no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 5 e versículo 7.
Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha pelo irmão que está a seu lado. Fala, lançando sobre ele todas as suas ansiedades. Amém. Lançando sobre ele. Aquele maldito homem que confia no homem. Confia ao Senhor. Apresenta ao Senhor toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações. Eu sei, você está cansado. Você diz, sim, eu estou ouvindo, mas não tem mais nada para fazer. Eu sei que você está cansado. Deus sabe que está. Deus sabe que você necessita. Jesus disse: vinde a mim, todo que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, a demais coisa que ele fará. Ele não dorme, não cabeceia, nunca está ausente, está sempre presente. Saber definir, distinguir o tempo do Senhor na sua vida. Seja concentrado. E uma pessoa que é concentrada, que está sempre perto de Jesus. Uma pessoa que é concentrada, que faz bem as coisas. Porque está ao seu redor, estão sempre alegres. Até quando ele não vê, só para fulano, irmã, a irmã fulano não está, onde que ele foi? Porque você faz, ajusta bem as coisas, faz bem as coisas. Foi um certo dia, Jesus foi visitando a Marta e a Maria. O convite foi, ele recebeu o convite através da Marta. Mas quando ele chegou na casa deles, a Bíblia disse, Jesus estava conversando com a Maria. A Marta, preocupada na cozinha, pega no garfo, pega na panela, olha o feijão, olha o carvão, bem preocupada. Jesus disse, Marta. A Marta queria que Maria lhe ajudasse. Jesus disse, Marta, e uma coisa, isso é importante, estar aqui aos meus pés. Amém? Se concentre. Se concentre. Uma coisa que é importante, estar perto do Senhor e apresentar tudo nas mãos do Senhor. A concentração é que dá bom exemplo até aos nossos filhos. Eles vão imitar. Olha o pai como faz, olha o pai, olha a mãe como trabalha. Mas se você não é concentrado, tudo que vai fazer amanhã se desfaz. Tudo que vai fazer amanhã vem outra pessoa, vai divulgar aquilo. E que estamos a ver também muitas coisas. As construções, as pessoas que fazem só para ganhar o dinheiro. Não estão concentradas naquilo que estão fazendo. Só quero ganhar. Faz hoje, amanhã vamos partir. Se concentra. Mesmo que alguém te confie um trabalho para fazer, se concentra. Não leva 2, 3 caminhos, não. Não assume 2, 3 compromissos, não. Segue o seu caminho. Desejar estar perto do Senhor e apresentar tudo a Deus. Se você aprender de saber apresentar tudo ao Senhor, na sua agenda, Ele sabe as suas preocupações. Sim, você pode dizer que a Bíblia diz, antes de pedir, Ele já sabe as nossas petições. Sim, Ele que nos ensina, pede, procurar, bate. Nada que vem do seu cai diretamente para baixo. Não, você tem que trabalhar, pedir ao Senhor. Apresentar tuas preocupações nas mãos do Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Aleluia, sim, por ti, Jesus, em mim tudo deixarei. Amém. Tudo entrega ao Senhor. Apresenta tudo a Deus. Se você não apresenta a Deus, a quem? Aonde? Você deve apresentar suas preocupações, as lutas que você tem atravessado. Toma.